tarde, queridos e amados ouvintes da nossa querida e amada Rádio Catedral FM 106.7. Gente, vocês pediram e nós a trouxemos novamente, que é a doutora Ana Beatriz Leitão. Ela que é psicóloga, ela já vai se apresentar. Ela compõe o time do programa Viver Bem e o time do grupo dos quase que não sabe, grupo dos psicólogos da nossa arquidiocese aqui do Rio de Janeiro. Gente, esse grupo é maravilhoso. Somos acompanhados mensalmente pelo bispo auxiliar Dom Antônio Augusto, que é médico também, e nos acompanha espiritualmente, nos acompanha nos formando, né, dando a direção espiritual, e ele sempre presente, gente. Ele nos inspira, porque presencialmente ele está em nossas reuniões. Então você, se conhece algum psicólogo, se conhece algum estudante de psicologia, pode indicar aqui a nossa arquidiocese, podem escrever até aqui para o programa da rádio, porque a rádio funciona aqui no prédio da Mitra, no mesmo prédio onde nós nos reunimos, nós psicólogos da arquidiocese, nos reunimos mensalmente com o bispo Dom Antônio, e esse encontro, gente, é aberto. É aberto, você pode participar aqui com a gente, é um encontro gratuito de psicólogos e estudantes de psicologia. Mas caso você não seja e ainda assim tenha interesse em nos ouvir, entre em contato com a gente e vem aqui. As reuniões são gratuitas, começam às 15 horas e termina às 17 horas, apenas uma vezinha ao mês. E será muito bem recebido. Agora, o tema de hoje do programa Viver Bem é: devemos escutar as crianças? Gente, devemos escutar as crianças? Ela é especialista no atendimento clínico infantil. Boa tarde, doutora Ana Beatriz. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, ouvintes dessa rádio que é maravilhosa. A Rádio Catedral preenche o nosso coração. O nosso programa é aos domingos para chegar até a família. Domingo é dia de família, é dia de oração, é dia de ir à igreja, é dia de ir à praia também. Então esse programa é para chegar até você. Eu sou Ana Beatriz Leitão. Eu sou psicóloga e psicóloga católica. Meu CRP 0520819. CRP é o registro profissional. Todo profissional tem um registro. Isso é muito importante você saber, ouvinte. Eu tenho pós-graduação pela Fiocruz, no Instituto Fernandes Figueira, em psicoterapia, que é terapia de crianças e adolescentes, infanto-juvenil. Sim, devemos escutar as crianças. Sim, 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 sempre sim. E o que é escutar uma criança? Mãe, quero água. Ai, mãe, agora eu tenho que dormir. Mãe, não vou desligar o celular, não. Mãe, só mais um pouquinho. Ai, 5 minutos, 10 minutos. Mãe, isso também é escutar a criança. Como as crianças solicitam, como as crianças tentam negociar, como as crianças tentam enrolar os pais, os avós, os tios, as madrinhas, os professores. Isso também é escutar a criança. O que a criança tem a nos dizer? Muita coisa. Ela sempre tem alguma coisa a nos dizer. Então, como podemos ouvir essas crianças? Meu amor, meu filho, minha filha, agora é hora de desligar o celular. Mãe, mais um pouquinho. Hoje não tem pouquinho, porque amanhã tem aula. Hoje não tem pouquinho, porque amanhã a gente vai viajar cedo para visitar seu avô ou sua avó que moram em outra cidade. Hoje não tem pouquinho, porque eu e seu pai vamos sair, nós temos um jantar. Então, você vai ficar com a sua irmã
com o seu irmão, ou com a sua babá, ou com a sua avó, e vai brincar, vai conversar, vai até ver um desenho na TV, mas sem o celular. Meus queridos, o celular hoje está junto das crianças. Muito, 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 muito. E o celular é maravilhoso, mas às vezes ele fala pelas crianças. E às vezes ele fala com as crianças. E as crianças também querem falar através dele. Não, não é assim que funciona. Você é a mãe, você é o pai, você é a avó, você é o avô, você é a madrinha, você é a tia, você é a professora. Agora não. Vamos conversar nós dois. Não é com o celular. O celular, você pode mandar uma mensagem, que pode ser uma emergência, porque com criança quase sempre tudo é emergência. Mas não só com as crianças. O celular faz com que quase tudo seja uma emergência. Na minha infância, tenho 50 anos, na minha infância não tinha celular. A minha mãe trabalhava numa universidade que, para falar com ela, era só com a telefonista. E você deixava recado. A gente não ligava. Mas a gente não ligava, não é porque não precisava. É porque a gente sabia que a mamãe estava trabalhando e ia voltar. Ela sempre voltou. Então, a gente não precisava falar. A gente podia aguardar. Será que a criança de hoje consegue aguardar ser escutada? Uma grande reflexão, né? Pois é. Então, que bom já ter esse contexto, viu, Ana? E há poucos dias, né, celebrávamos o Dia das Crianças, né? Tem poucos dias, essa celebração que reúne famílias, que fala de alegria, né? É tão bom. E, afinal, o que é ser criança? Ser criança é poder se expressar de uma forma livre, espontânea. É poder brincar, é poder ser protegida. Toda criança tem direito à proteção. Toda criança tem direito à educação. Toda criança tem direito à saúde. Ser criança é ser amada, ser cuidada, ser protegida. Amar, cuidar, proteger não é mimar, ok? Mimar é você querer fazer tudo. Tem aquele jargão. Eu sou avó, eu posso estragar. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque senão vai estragar mesmo. E aí como é que faz? Então, a criança não pode ter tudo. Porque o tudo é infinito. E aí, o que a gente vê hoje na clínica? O que eu vejo hoje na clínica? A dificuldade da criança em encerrar o dia, em ir dormir, em desligar o celular, desligar a TV, ter um livro de cabeceira. Todos têm uma TV no quarto, alguns dormem com a TV ligada. Isso é muito prejudicial. A gente hoje vive num mundo excessivamente barulhento. Há estudos sobre isso. Os sons são sons ininterruptos. Você precisa de silêncio. A criança precisa também de silêncio. A criança, às vezes, precisa também ficar um pouco só, quietinha no canto dela, para inventar uma brincadeira. Gente, se inventa brincadeira com bolinha de papel. Vocês lembram na escola? Fazer bolinha de papel e dar aquele teco? Lembra? Né? Então, assim, bolinha de papel. Então, você não precisa, assim, ter papel de 30 cores. Você não precisa ter todas as canetinhas que são quase infinitas. Você não precisa ter 10, 20, 30 capinhas de celulares. Não, não, não. Vamos tomar cuidado. O nosso mundo atual, contemporâneo, esse mundo contemporâneo estimula o consumo.
estimula o consumo. E isso não é saudável para as crianças. Não é saudável. Você é a mãe, você é o pai, você tem que proteger seu filho. Ah, mas eu quero comer aquele hambúrguer. Vamos fazer em casa, vamos experimentar. No começo pode ficar uma gororoba. Assim, ok. Mas assim, vamos experimentar. Vamos ver um vídeo. Pegar, aí sim, vamos ver um vídeo de como fazer um hambúrguer. Ou vamos inventar. Vamos inventar. As crianças têm que poder inventar. Ser criança é inventar, experimentar, se sujar, cair, levantar, ficar descabelada, ter preguiça de escovar o dente, fazer manha na hora de dormir, fazer dengo na hora de acordar para ir para a escola, né? Isso é ser criança. Não querer botar a meia, ou não querer tirar a meia, não querer prender o cabelo, ou não querer soltar o cabelo. Então, assim, a criança o tempo todo vai questionar. Não adianta. Desde pequenininho. Às vezes a gente brinca, né, Sônia? Ele aprende a falar não primeiro. E a criancinha fala, quer, dá, não. Quer, dá, e. Então, assim, porque vai experimentando o que gosta. A vida é uma crescente experimentação, é uma contínua experimentação. Mas a criança tem que brincar, tem que interagir com outra criança. Criança é para ficar com criança. Então, chama uma amiguinha, chama um amiguinho para sua casa. Uma coisa fácil, ok? Barata, vamos comer pipoca e só pipoca. Ou então um pãozinho com manteiga. Não precisa ser o lanche do ano. É só brincar, fazer companhia. Vocês sabiam que dá para brincar com miolinho de pão? Dá para fazer bolinha também com miolinho de pão. Dá para pegar o pão também e brincar de quebra-cabeça. Você corta o pãozinho, passa a manteiga e cola os pedacinhos. Então, deixa brincar com a comida também. Depois vai limpar, porque responsabilidade também faz parte de ser criança. Perfeito. E a doutora Ana Beatriz, ela coloca, né, com tanta leveza, mas com profunda propriedade sobre esse ser criança, e fala também, Ana, desse crescente experimentar. Gostei tanto disso e até fiz um registro, porque me remeteu a cada um de nós, adultos também. Sabe por quê? Precisamos também libertar, deixar despertar a nossa criança interior. Afinal, todos nós adultos fomos não, nós carregamos uma criança linda, autêntica, e precisamos convidá-la a despertar esse interior, a nossa Sim. criança interior com leveza. Sim, sim. Então, por que a criança precisa ser escutada? Acredito até que no início você fez esse contexto, né? Sim. Mas me chegou essa pergunta aqui pela produção. Então, por que toda criança precisa ser escutada? Porque a criança sempre vai ter alguma coisa a dizer a você. Sim, já estamos terminando. Vamos deixar para o próximo bloco, porque a produção pede para eu registrar o WhatsApp. Eu falhei e acabei esquecendo de registrar o nosso WhatsApp, 3231-3560, e convido a todos vocês a participarem com a gente, fazendo suas perguntas, e voltaremos já. Gente, é só um minutinho, voltaremos já depois do intervalo. Voltando aqui ao nosso segundo bloco do programa Viver Bem, o programa que nos ajuda a refletir, programa de psicólogos, com os psicólogos aqui da nossa arquidiocese, e que nos ajuda a refletir a vida que a gente tem. Gente, eu, Sônia Nascimento, todos os domingos
faço essa abertura, acompanho cada um de vocês, acompanho todos os programas, desenvolvendo um tema que é sempre pedido pelos nossos amados ouvintes, que escrevem aqui para a gente pelo nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e também escrevem pelo nosso WhatsApp 3231-3560. E eu quero convidar a cada um de vocês que nos escuta agora aí no seu trabalho, ou no seu almoço, ou na sua casa, ou está com os amigos, com a família. Além de agradecer a sua audiência, quero convidar a todos vocês a colaborar aqui com a gente, indicando temas, fazendo suas perguntas. E o tema de hoje, gente, é: devemos escutar as crianças? Um tema muito propício, né, para esse mês de outubro. Há poucos já celebrávamos o Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora, que é mãe, Nossa Senhora da Aparecida, e hoje nós estamos aqui para refletir com este tema a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é da paróquia aqui de Botafogo, paróquia Basílica Imaculada da Conceição, e faz parte aqui do grupo dos psicólogos que são católicos e também faz parte da equipe do time do nosso programa Viver Bem. A pergunta que ficou para que ela respondesse é: por que a criança precisa ser escutada? A criança precisa ser escutada porque ela tem algo a dizer. Sempre vai ter algo a dizer. Às vezes tem crianças que não falam, tá? E elas dizem com olhar, elas dizem com retraimento, elas dizem com a sua quietude. O que se diz? Diz que está com saudade, diz que o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, diz que não quer ir para casa de alguma pessoa, diz que gosta aquele sabor de sorvete, ou aquele tipo de brigadeiro diferente, ou aquele chocolate, ou não gosta de doce, mas adora um salgado específico, de uma avó. Então, assim, a criança, ela diz o que ela sente. E às vezes diz de uma maneira assim rápida, curta. Às vezes nós adultos, nós adultos falamos muito e usamos todos os verbos, enfim, e tempos verbais e elaboramos uma frase completa, né? No sentido assim: eu gostaria de, eu pretendo, talvez. E muitas vezes a criança diz: mas eu quero isso agora. Mas espera um pouco, vamos ver, será que você não pode pensar? Será que não dá para fazer desse jeito? Às vezes a criança fala muito com interrogação também, né? Mas por que não? Mas eu quero, mas por que não? Então é muito eu quero, é muito porque não, é muito mas sim, porque sim. E muitas vezes nós, pais, mães, educadores, ficamos sem saber o que responder. E às vezes podemos ser sinceros e dizer: olha, agora eu não tenho uma resposta para isso. Ou agora eu não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo específico. Agora eu não tenho dinheiro para comprar o celular de última geração para você. Então, agora eu não posso comprar esse videogame. Agora você não vai ter uma TV maior no quarto. Então, será que a criança precisa de tudo que ela pede? Será que a criança precisa de tudo que ela quer? O que uma criança precisa? Precisa de atenção, precisa se alimentar bem, precisa dormir bem, precisa ter horários regulares, precisa ir à escola e precisa fazer o dever de casa e fazer os seus compromissos.
Ai, a criança hoje tem muito compromisso. Tem fono, tem psicóloga, tem natação, tem balé, né? Tem o encontro com as amigas, tem o inglês, tem isso, tem aquilo, sim. Às vezes a criança tem até tarefas demais. Será que precisa iniciar o inglês tão jovem? Talvez a gente possa deixar para daqui um pouquinho. Será que vai ser uma bailarina? De repente pode brincar de aulinha de dança, ok. Então, assim, será que vai ser uma atleta profissional naquela atividade desportiva? Ou será que vai querer mudar? Será que aquilo para ela já não é suficiente? O que é suficiente para a criança? Até onde vai? Como é isso? Como isso é mensurado? Não tem uma regra. Cada criança é uma. Cada filho é diferente do outro. Não tem regra. Mas a casa tem que ter regra. Porque o adulto tem que ter horário. Porque o dinheiro tem um limite. Porque a TV tem que ser desligada. E o celular também. E a família tem que se encontrar e tem que fazer pelo menos uma refeição junta. Porque é uma família. Nós temos que resgatar a família. Senão a criança fica dentro do quarto. Eu falo isso muito no consultório, Sônia. Eu digo assim, abre a porta do quarto. Aí os pais falam assim, mas ela precisa de privacidade. Ela, criança, fala assim, ok, mas não é 24 horas, a casa é sua. É uma criança. Abre a porta do quarto. Meu amor, mamãe está aqui, papai está aqui, sua irmã está aqui. Você está no seu quarto, mas de porta aberta. Vai ter um momento de fechar a porta. Às vezes até dormir de porta aberta. Ah, está muito calor, ligou o ar-condicionado, deixa encostada. Não é isso que vai fazer diferença na energia. Então, assim, mas a criança tem que saber o lugar dela. Minha casa é muito pequena, eu só tenho um cômodo, ok. Separa aquele cômodo para a criança. Eu não tenho armário, doutora. Todas as roupas ficam numas caixas, ok. Mas separa uma caixa e coloca o nome do seu filho ou da sua filha. Essa caixa é do João. Quer ver, eu já ouvi uma vez do consultório, numa clínica, enfim, de um ambulatório, isso. Doutora, eu tinha, acho que eram 6 ou 7 filhos. E tinha mais 2 sobrinhos. E ficava todo mundo lá, essa mãe que cuidava de todos. E ela tinha uma gaveta das calcinhas e uma gaveta das cuecas. Ela dizia, separava pelos tamanhos. Estava tudo limpo, passado, arrumado. Mas assim, cada um sabia qual era a sua gaveta. Eu adorei isso, eu confesso que eu adorei. Porque assim, a gente pensa, nossa, cada criança tem que ter a sua. Mas a mãe vai ter dinheiro para todo mundo separadamente? Está limpo, lavado, passado. A roupa da criança tem que estar limpa. A sua criança tem que estar limpa. A sua criança tem que estar penteada. A sua criança tem que estar cuidada. Ela pode estar descabelada porque brincou, claro. Aí faz parte. Mas ela precisa que você penteie o cabelo dela. Ela precisa que você coloque a camisa, ajude a amarrar o sapato, a aprender a amarrar o sapato. Ajude a colocar a meia. Ensine como é se cuidar. Ensine como é lavar o cabelo. As meninas têm que saber lavar o cabelo. Os meninos também. Então, mesmo na sua casa de um cômodo, separa a caixinha do João, do Pedro, da Maria, da Érica, da Stephanie. Stephanie é o nome atual, né? Da Stephanie, da Stefani. Stefani tem um monte de Stefani. Separa a caixinha dela. Põe um detalhe, assim, um lacinho rosa, um lacinho vermelho, uma fitinha azul. Cola uma figurinha, que às vezes você pega, às vezes a gente acha que tudo tem que ser comprado, né? Não, gente. E encarte de mercado. Agora, no Dia das Crianças, encartes das lojas, vem um monte de foto de crianças, de brinquedo e tal. Recorta.
Recorta e cola na caixinha. Cola numa folha de papel. Ah, mãe, eu queria essa boneca, meu amor. Agora eu não vou conseguir te dar. Mas vamos recortar, vamos botar numa folha de papel, vamos recortar esse encarte e guardar aqui, que daqui a pouco eu vou juntar dinheiro e você vai ter essa boneca. E aquela criança vai olhar para aquele objeto e vai desejar, e vai imaginar. E de repente até brinca com aquela boneca de papel. Eu brincava com bonequinha de papel, lembra, Sônia? Verdade. A gente brincava com bonequinha de papel. E elas rasgavam, e a gente remendava, e a gente ficava triste. Então, assim, você também pode ter uma boneca e recortar com a sua filha uma roupinha para ela. De um tecido pequeno, de uma roupa que está velha. E tenta fazer lá uma roupinha, um vestidinho, com a mão mesmo. Mas é a criança que vai fazer. A criança tem que se movimentar. Tem que correr, tem que pular, tem que dançar, tem que jogar bola, tem que brincar na praça. E também tem que sentar e recortar e desenhar. Isso também é brincadeira. Tá bom? Brincadeira não é só celular. Então, nessa pergunta, por que a criança precisa ser escutada? Eu diria que escutar é uma forma de amar. Eu diria também que escutar a criança, aprendemos muito, gente. Tenho 12 afilhados, agora nenhum mais criança, o mais jovem tem 17 anos, mas essa escuta, enquanto a doutora Ana colocava, eu fui me remetendo, né, a esse estar com eles desde criancinha, e agora ouvi-los e escutá-los de forma distinta, né? Então, gostei muito da sua colocação, Ana. E por falar também em aprender, porque hoje eu presto atenção nos meus afilhados, ao dialogar, ao escutá-los, e recentemente estive com esse de 17 anos e eu digo que eu aprendo muito. Então, escutar uma criança é também aprender, porque damos o nosso amor, é um ato de amar. E aí, por falar em aprender, eu lembrei que ontem foi dia dos professores. E aí é o nosso agradecimento a todos vocês, professores, né? Esse mês de outubro que celebramos também o dia dos professores, que foi ontem, aos mestres, a todos, professores também, que em diversos momentos, cada um de nós somos, nosso carinho, nossa gratidão. Sim, e como os professores se autodesafiaram, né, Sônia, né, ouvinte, nesses últimos 2 anos. Essa pandemia trouxe um grande desafio para a escola e para vocês, professores. Parabéns. Parabéns por ter conseguido isso. Parabéns por terem se reinventado na tecnologia, na chamada, no dever de casa, nas notas no sistema das escolas. Parabéns. É muito, muito importante se reinventar. Então, pensando no que a Sônia disse, quando a criança fala, seu filho fala, você está, por exemplo, tomando café da manhã, sentado, assim, você acorda mais cedo e às vezes isso é muito comum, gente. A mãe toma café da manhã antes, ou às vezes nem toma, enquanto está arrumando todo mundo e a casa para, enfim, sair, escola, etc. Você está lá tomando seu café da manhã e seu filho assim, mãe, eu queria e tal. Aí você fala assim, olhando para a mesa. Ah, tá, pega lá não sei onde. Ah, tá, pega lá não sei onde. Quantas vezes ao dia você fala para o seu filho ou para sua filha, tá lá, tá aqui, tá lá, vai lá e pega, vai lá e busca, vai lá e você fala de costas para ele? Já parou para se perguntar? Quantas vezes ao dia você manda mensagens ou respostas para os seus filhos de costas, sem virar, sem olhar, sem falar nos olhos? A gente vive um mundo agitado, o nosso mundo tem pressa. Confesso que não sei de quê.
Mas o nosso mundo tem pressa em tudo. Tem pressa no acordar, tem pressa no se arrumar, tem pressa no sair de casa, tem pressa no chegar na escola, tem pressa em terminar a aula, tem pressa em chegar em casa, tem pressa, tem pressa, tem pressa. O trabalho pressiona, pressa e pressão, né? Esse é o nosso mundo. E também nas crianças. Então, assim, espera, respira, vira a cabeça, olha para o seu filho, olha para a sua filha. Meu amor, o seu lanche eu já separei, tá aqui. Você pode colocar na merendeira. Ou então, mãe, eu queria aquela presilha para botar no meu cabelo. Ah, Maria Clara, essa presilha eu não sei, não tá na sua gaveta, na sua cestinha lá? Mãe, eu não achei de jeito nenhum. Levanta, vai até lá com a Maria Clara. Você vai atrasar 1 ou 2 minutos, é só 1 ou 2 minutos. Vai lá com a Maria Clara e diz, minha filha, não está aqui. Ou então, olha, está aqui. Mas se não tiver, tenta achar outra presilha bonita para Maria Clara, para ela poder sair de casa, para ela poder se sentir acolhida por você. Pai, mãe, avô, avó, tio, tia, cuidador, madrinho. Madrinho, acabei de inventar. Madrinha com padrinho é madrinho. Então, assim, madrinha e padrinho. Olha para a criança, olha no olho, olha no olho. Olha no olho do seu bebê, mamãe. Olha no olho do seu bebê. Quando você amamenta, né? Semana passada falamos sobre o outubro rosa, sobre o seio, sobre o câncer de mama. Olha para o olho do seu bebê quando você amamenta. Não amamenta vendo as séries de TV. Não amamenta no celular. Amamenta com o seu bebê. Cuida do seu bebê. Amamenta só você e ele. O pai pode ficar, pode ter uma música, mas não fica para lá e para cá falando no telefone, não. Amamenta. E depois dá a papinha. E depois dá o banho. E depois troca a fralda. E depois passeia de carrinho. E depois, mais velho, dá a mão na rua. Já reparou, Sônia? Quantas crianças andam na rua soltas, sem as mãos dadas? Dá a mão para o seu filho, para sua filha, quando for levar para a escola. Dá a mão no elevador, dá a mão caminhando na rua. Depois ele vai dar a mão para os amiguinhos também, é muito fofo. Dá a mão para o seu filho, fica de mão dada. Gente, as crianças têm que sentir que o responsável, o adulto que toma conta dele, está ali, de mão dada com ele. Espera o sinal fechar. Não sai correndo pela rua. Que diferença vai fazer? Espera o sinal fechar e atravessa a rua. Se seu filho só anda de carro, senta atrás com ele também às vezes. E não liga a TV do carro, porque até carro tem TV, Senhor. Não precisa. Canta, conversa, conta uma história. Vamos contar história para as crianças. Todo mundo sabe alguma história. Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, todo mundo sabe alguma história. Vamos contar história. Você não é a escola que tem que contar história. A mãe conta história. Nós temos várias e várias edições, a Bíblia para crianças. Nós temos várias e várias edições das parábolas para crianças. São histórias lindas, bem ilustradas. Procura, entra em contato com a gente. Conta história para as crianças. As crianças têm que poder imaginar. Imaginar. Criança é estar livre para imaginar. Perfeito. Já estamos terminando? É terminando ou entrando no terceiro bloco?
Vamos fazer mais um minutinho de intervalo, gente, para entrar no terceiro e último bloco do programa Viver Bem. Mas anotem aí, façam mais perguntas. Estão chegando diversas aqui para a doutora Ana Beatriz Leitão, ela que é especialista no atendimento infanto-juvenil. Então, o nosso WhatsApp é 3231-3560 e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. Gente, aguardem aí que é um minutinho apenas e voltaremos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Voltando aqui, Sônia Nascimento e Ana Beatriz Leitão, ambas psicólogas, e o tema de hoje, deste domingo, é: devemos escutar as crianças? Gente, está chovendo de perguntas maravilhosas e eu quero convidar vocês agora a participar com a gente, porque estamos no nosso último bloco. Participem aí pelo nosso WhatsApp 3231-3560. Podem pedir novos temas, novos assuntos e podem também continuar fazendo essas perguntas, contribuindo aqui, enriquecendo o nosso programa de hoje, deste domingo. Então, tem uma pergunta sobre tecnologia, doutora Ana. Essa pergunta vem da ouvinte Sandra Mota, da paróquia São Judas Tadeu de Bangu. Muito obrigada, Sandra, pela sua audiência de todos os domingos. E a pergunta é a seguinte: a tecnologia pode influenciar negativamente o comportamento de uma criança? Se sim, qual é o limite? Sim, pode. E é um sim efusivo e afirmativo. Hoje, os médicos, os pediatras e os oftalmologista, aquele médico que cuida da olho, da visão, eles relatam em eventos científicos e em publicações científicas como a visão da criança tem sido prejudicada pelo uso excessivo de celular, o brilho do aparelho celular. Isso é muito importante, o brilho do aparelho celular, tá? Porque as crianças ficam, eu digo que fica plugado, porque ficam plugados, aquele celular assim na tela. Isso tem prejudicado imensamente a visão da criança, tá? Então, sim, prejudica. Uma questão é essa. Segunda questão, a sonoridade também. Os médicos têm feito relatos científicos sobre isso, tem diversos estudos publicados sobre isso em congressos. É um mundo excessivamente sonoro. E os sons também, os fones de ouvido, a potência do fone de ouvido e o uso excessivo de fones de ouvido também tem prejudicado a capacidade auditiva. É como se o fone gerasse uma hipersensibilidade, que seria desnecessário. Vamos pensar que a criança é uma pessoa, é um ser humano em desenvolvimento. Significa que está crescendo. A vida tem etapas. A vida tem etapas. E a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo a usar os seus membros, braços, pernas, a ficar ereta, a brincar, a rodar, a dançar. Tudo isso faz parte. E a criança precisa experimentar o seu próprio corpo. Às vezes, temos algumas ferramentas tecnológicas que são até divertidas. A criança faz uma dancinha, imita, divulga, outro segue e tal. É divertido, mas isso não é o prioritário, ok? O prioritário é poder brincar com o seu corpo. Você não precisa brincar com o seu corpo e mostrar para todo mundo. Nós vivemos um mundo onde todas as crianças são filmadas quase o tempo todo. O meu filho vai ser o melhor que o seu, eu tenho certeza. Mas o seu vai ser melhor que o meu, eu também tenho certeza. Então, todos vão ser lindos e maravilhosos. Opa! Não é bem assim que funciona. Então, por mais que a gente ame, a gente pode apontar um erro. A criança tem que poder desligar
dos aparelhos, tem que poder fazer conta de mão, tem que poder escrever, saber conjugar os verbos e escrever as frases sem procurar naquele aplicativo super famoso que responde tudo. Então a criança tem que ler para aprender. Ler num livro. O livro é um papel, você manuseia. Os livros infantis são maravilhosos. As cores são lindas, os desenhos são atraentes. Nós temos aqui no Brasil grandes escritores infantos juvenis. Vamos procurar livros para as crianças. Faça uma pequena biblioteca. Tira a TV. Ou então tira parte da TV a cabo do quarto do seu filho. Deixa lá alguns livrinhos do lado da mesinha. Deixa ele se acostumar a ler para dormir e não ver TV. A TV é a luz, a TV é o som, a TV é o excesso. Vivemos num mundo de excesso. Nós precisamos dar às crianças tranquilidade. As crianças precisam de tranquilidade para evoluir como jovens e adultos saudáveis. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que acabou de chegar, passei aqui para o registro, é de um professor Carlos Augusto, e mora na Praça da Bandeira. Queremos agradecer, professor, e parabenizá-lo também pelo Dia do Mestre. É o mestre com carinho, nosso carinho de toda a equipe da Rádio Catedral e de todos os psicólogos aqui do programa Viver Bem. A pergunta dele é uma reflexão, inclusive. Ele começa: vamos falar um pouquinho da educação de hoje? Onde pais se preocupam tanto em preencher o tempo dos pequenos com 1001 compromissos que vão qualificar seus filhos para um mundo competitivo. Tem criança, eu observo, que só estuda 24 horas por dia. Como a psicologia vê isso? Vê isso como um excesso. Muito obrigada, professor, pelo seu comentário. Sim, estamos o programa todo falando dos professores. O seu olhar é um olhar atento. É o professor muitas vezes que diz à mãe ou ao pai: seu filho tem que ir no oculista, porque ele não está enxergando o quadro. Ah, sim, o quadro negro ainda existe. Existe a visão lá do PowerPoint, das outras telas tecnológicas, mas aquele bom e velho quadro negro ainda existe. Como ainda também existe o caderno, como a criança precisa aprender a escrever, a segurar a caneta, sim, e precisa brincar, e precisa descansar. O que é excesso é prejudicial. Então, se você estuda e só estuda, é prejudicial. Se você estuda, faz aula de, balé ou judô, vamos, pegar os básicos, faz aula de natação e vôlei, faz aula também, escolinha de futebol, e ainda faz um inglês, e ainda tem uma atividade extra, ou ainda tem, se você tem tudo, muito, em todos os lugares, a criança não dá conta. Ela não precisa de tudo isso. Olha só, às vezes nós temos colégios muito estruturados, tanto públicos quanto particulares, que têm uma atividade em período integral. É completamente diferente, ok? A escola tem uma coordenação pedagógica que pensa as atividades de acordo com o desenvolvimento da faixa etária daquela criança. Então, as atividades são direcionadas, tem um direcionamento, tem um propósito, fim, essa é a direção. As atividades têm uma direção, tem uma condução, ok? Mas ficar em casa 24 horas estudando para ser perfeito é um exagero. Aprender todas as tecnologias para ser perfeito em desafios é um exagero. Pensar aos 10 anos de idade a sua profissão ou no Enem é um exagero. Aos 12 também, o Enem também é um exagero. Cadê as habilidades dessa criança? O que ele conhece de si? A criança tem que explorar as suas habilidades.
não vai aprender isso no aplicativo do celular. Não. Vai aprender isso correndo, vai aprender isso caindo, vai aprender isso brincando com papel, desenhando. Compra um bloco. Se não quer comprar um bloco, não precisa comprar. Todo mundo tem folha de rascunho. Faz um kit rascunho. Monta um kit de SOS desenho. Não precisa comprar uma aquarela. Não precisa... Gente, vamos tomar cuidado. Você não precisa ter as coisas caras. Você precisa ter apenas brincadeiras próximas. Todo mundo já passou por isso. O pequenininho aprendendo a andar e, eventualmente, você tem que fazer uma comida, alguma coisa, está de olho no seu filho, e quando você vê, você pega uma colherzinha lá de plástico, o potinho da comida e dá para ele brincar. E ele brinca. Todo mundo já fez isso em algum momento. Ou mais que a criança tenha, assim, vários brinquedos. Às vezes, aquela bobagemzinha é o grande brinquedo. É a grande descoberta. A criança precisa descobrir. A criança precisa experimentar. Eu tenho uma citação, Sônia, eu posso falar? Claro. Então, eu trabalho na linha de Winnicott, que é um psicanalista inglês. Ele era pediatra, vou falar brevemente, ele era pediatra e ele desenvolveu a linha terapêutica dele durante a Segunda Guerra Mundial. E aí ele fez um programa de rádio. Por isso eu fico tão feliz quando eu venho aqui também. E imaginem isso, né? Em 1940, 41, 42, era um programa de rádio para orientar os pais e as mães como cuidar de seus filhos, né? Durante o bombardeio de Londres, os bombardeios de Londres, as crianças foram encaminhadas por trens para muitas cidades do interior para serem protegidas. Muitas crianças nunca mais viram seus pais, enfim. Isso aí é só uma introdução. A citação é para dizer que vem deste psicanalista inglês. Ele se chama Donald Winnicott. E diz assim: é brincando que a criança é capaz de ser criativo e, a partir daí, desenvolver a sua personalidade. E é somente sendo criativo que o indivíduo se descobre. Criatividade. Então, às vezes, gente, lembram daquela sucata que tinha lá um tempo atrás? Então, assim, o rolinho do papel toalha, né? O rolinho do papel toalha, o rolinho do papel de alumínio, uma embalagem, né? Vazia. Uma tesoura sem ponta, atenção, uma tesoura sem ponta, uma colinha básica, não aquela que cola dedo não, uma colinha básica, uns pedacinhos de papel, uns tecidozinhos. Vamos fazer uma caixinha de sucata e vamos ver o que vai dar? Deixa seu filho brincar, desliga o celular, desliga a TV. Como, mãe, eu vou fazer o quê? Meu amor, você vai brincar. Como assim, mãe? Vai ser divertido. E para a mãe e para o pai também. Sim, principalmente se brincarem juntos, né? Sim. Então, quando fala dessa educação de hoje, eu só quero contribuir com uma frasezinha, que o brincar é educativo e preserva a saúde mental. E papai e mamãe, é preciso sim dar tempo para tudo. É priorizar, né? E esse tempo... todo mundo diz, não tenho tempo, mas para os nossos pequenos precisamos qualificar, que seja qualificar e priorizar, né? E que sejam meia horinha, mas que sejam de qualidade, com muito afeto, com paciência e com muito amor. E agradecemos mais uma vez a contribuição do nosso querido ouvinte, aí, o professor Carlos, que mora aqui também perto, na Praça da Bandeira. Essa contribuição sua foi maravilhosa. Tem mais perguntas chegando. Tem uma pergunta de ouvinte que não quis se identificar e diz: qual é o maior desafio para os pais atualmente? Conseguir desligar o celular do filho. É sério? É muito sério. Doutora, é muito difícil para mim dizer para ele ou para ela:
não desligar o celular? Aí eu digo assim, vamos cozinhar junto, vamos fazer um empadão, vamos fazer um macarrão. Aí ele vem com aquele celular, doutora. Eu falei assim, então tira da mão e diz, agora você vai ficar comigo. Outro dia, Sônia, isso aconteceu no consultório. Eu estava com um jovem e a gente ia fazer uma conta que a gente estava pensando assim na mesada dele. Eu fiz isso. Eu peguei o celular, tirei da mão dele e segurei. E falei, faz a conta. Ele, não, mas e meu celular? Eu falei assim, ué, usa seu cérebro. Faz a conta. E ele lembrou, enfim, como é que se faz conta e fez a conta. Então, o maior desafio hoje é conseguir dizer não para o filho. Nós vivemos, infelizmente, num mundo permissivo, num mundo de consumo, e a nossa sociedade estimula isso demais. Então, é importante você conseguir dizer não para o seu filho. Olha no olho dele. Olha no olho dele e diz, agora não. Agora não. Não é para sempre. É agora. Agora não. Agora. Depois vai ser sim. Mas quando vai ser o depois? Depois. Eu estou no agora. Então, agora não. Agora não. Olha no olho. Olha no olho. O professor faz isso tantas e tantas vezes. Como os professores têm sofrido com o celular na sala de aula, os colégios muitas vezes permitem. Então, assim, agora não. Agora é hora de aula. Tem que aprender. Agora não. Vamos aprender outras coisas. Se lança. Joga a sua criatividade. Agora não. É isso. Você está trazendo uma reflexão muito importante. Já estamos terminando a técnica aqui, a equipe técnica está nos informando que precisaremos terminar esse programa, belíssimo, muito, muito envolvente e que nos traz a muitas reflexões. Afinal, todos nós adultos carregamos uma criança interior e convivemos com muitas crianças. E a criança é o futuro de amanhã, a gente está sempre ouvindo isso, né? Então, quando a Ana fala dessa dificuldade dos pais dizer não aos filhos, eu diria que os pais confundem que dizer não aos seus filhos estaria sufocando e tirando a liberdade, a espontaneidade. Gente, vale lembrar que devemos ter autoridade. Criança é criança. Deus nos capacita e nos deu esse dom de podermos e uma missão de formarmos pessoas conscientes. Essas pessoas são as crianças nossas. Então lembrarmos que firmeza com amor é nossa responsabilidade. Não falamos de autoritarismo, e sim de autoridade do pai, da mamãe, e senão se perde a liberdade. Imagina uma sociedade libertina, com libertinagem, né? Não devemos confundir essa palavra com liberdade autêntica, né, do diálogo. Essa liberdade tem valor. Essa liberdade tem valor, mas a nossa responsabilidade enquanto adultos também, para formarmos uma sociedade capaz de amar, de respeitar ao próximo e a si mesmo. Doutora Ana Beatriz, queremos, em nome de toda a equipe da Rádio Catedral, agradecer a sua brilhante participação e pedir o seu contato, que ofereça e deixe uma mensagem para os nossos ouvintes. Sim. Então, meu telefone é 21 99464 8989. Tem o Instagram, @AnaBiaPsicóloga. Eu faço atendimento presencial aqui no Rio, em Copa, e online. E eu já fiz atendimento online com criança. E é muito divertido também. É possível. Então, escuta o seu filho. Olha no olho dele. Olha no olho dele. Olha. E diz não quando precisar. É importante.
Queremos agradecer essa participação, falar rapidamente aqui o nosso WhatsApp da Clínica Vitor Frankl, é o 995066463. Nos siga no Instagram também, Clínica Vitor Frankl, e também deixar uma mensagem breve, que tenhamos a alegria para nunca perdermos a paciência de escutarmos as nossas crianças e que tenhamos a alegria para viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.